Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Hã? Um dos slogans que se consagrou no processo de impeachment da Dilma e de derrubada do PT do poder foi "O Olavo tem razão". O problema é que esse slogan só é válido porque ninguém confrontava o Olavo, ou bem poucos faziam isso. Porque quando você começa a analisar a obra dele e o que ele diz, e aquilo que ele expressa, aquilo que ele defende, você vê que ele tem bem pouca razão no que diz. Esse final de semana saiu uma reportagem: Olavo de Carvalho está errado e não entendeu Kant. Dizem 3 nomes de destaque da academia brasileira. Eles pediram para que 3 professores universitários, especialistas em Kant, no filósofo alemão, que é muito importante para a história da filosofia, é um dos pontos cruciais do pensamento moderno, pediram para que eles analisassem um vídeo da aula do Olavo sobre o Kant. E a conclusão que eles chegaram é que o Olavo não tem razão, que o Olavo não entendeu conceitos mínimos básicos da obra do Kant. Os professores eram o Maurício Kainert, que é professor de filosofia moderna da USP, a Maria Borges, professor de filosofia da UFSC e presidente da Sociedade Kant Brasileira, e o Daniel Tourinho Pérez, que é professor especializado em filosofia alemã da Federal da Bahia. Então você tem 3 professores que entendem da obra do Kant, que assistiram a aula do Olavo e viram que ele não tem razão, que ele tem dificuldades para lidar com aspectos básicos da obra do Kant. Esse tipo de confronto com a obra do Olavo foi algo que os acadêmicos recusaram a fazer durante muito tempo. Eles acharam que ignorar o Olavo seria o suficiente para que ele murchasse e morresse. Mas o que aconteceu foi o contrário. Ele criou raízes e floresceu. Então agora você vê o olavismo cultural vindo com força e dominando vários meios, na imprensa, na política, e possivelmente também vai começar a se filtrar na academia. É por isso que essa reação é crucial, é importante para desmascarar o Olavo e mostrar como ele é um ídolo com pés de barro, como ele não tem substância, como ele não tem consistência. Um outro que confrontou o Olavo de Carvalho algum tempo atrás aí foi o Rui Fausto. O Rui Fausto ele é professor emérito da USP, é doutor em filosofia pela Universidade de Paris I, com uma tese sobre Marx. Ele escreveu um artigo chamado "Única coisa rigorosa no discurso do Olavo são os palavrões". Eu vou citar um trecho aqui. "Já me ocupei do Olavo filósofo. O que o personagem diz sobre Epicuro é besteira. O que escreve sobre Hegel é banalíssimo e ainda por cima errado. O que diz sobre Marx é superficial e também não bate. O que escreve sobre Adorno é falso". O próprio Rui Fausto também escreveu um artigo bastante completo para a revista Piauí. Ele analisava ali o governo Bolsonaro e também, no momento ali, falou sobre o Olavo de Carvalho. Eu quero ler esse trecho do artigo que se chama "Reconstruir a Esquerda". Ele diz o seguinte: "Por fim, quanto à forma de seu discurso, Olavo de Carvalho usa de uma série de figuras sofísticas muito rodadas, que ele deve extrair de livros de retórica, de manuais de marketing político de extrema-direita americana ou mesmo de textos filosóficos sobre retórica". Mais adiante ele diz o seguinte: "Uma dessas figuras consiste em ir até o extremo da acusação, até os limites do absurdo e da caricatura. Assim como vimos, ele não acusa Obama de tais ou tais erros políticos, dessa ou daquela ação ilegal ou desonesta. Ele o acusa de estar a serviço da conspiração islamista mundial. A acusação é tão absurda que ele desarma o interlocutor. Seria fácil defender o acusado se a referência fosse a tal ou tal malfeito particular, um malfeito possível, ainda que inexistente. Porém, quando estamos diante de uma impossibilidade total, é como se aquele que acusa mexesse nas próprias bases racionais de toda a crítica e de todo o julgamento. O contraditor eventual, e com ele o público em geral, termina como que paralisado pela enormidade do que está sendo dito". Ou seja, o que o Rui Fausto diz aqui é que são tão absurdas as afirmações do Olavo que quem confronta esse ideólogo não sabe nem como reagir, porque você não tem nem elementos teóricos e fatuais para confrontar a teoria conspiratória que ele defende. Também recentemente foi publicado um artigo chamado "Olavo de Carvalho faz leitura absolutamente errada de Ronald Dworkin". Esse texto foi escrito por 2 juristas, um deles é o Lênio Luiz Streck, que é jurista, professor de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito, e o outro é Gilberto Morbach, que é mestrando em Direito Público pela Unicinos e bacharel em Direito pela Universidade de Free Valley. O Dworkin é um jurista e um filósofo do direito norte-americano e que é bastante criticado pelo Olavo de Carvalho. Nesse artigo aqui, eles destroem a interpretação que o Olavo faz do Dworkin, eles mostram como o Olavo não entendeu nada do Dworkin também. Eu vou citar um trecho do artigo. Eles analisaram uma aula do Olavo, no qual ele fala sobre o Dworkin e a relação do STF com esse filósofo. Então eles dizem o seguinte sobre o Olavo: "Carvalho passa o primeiro texto de sua aula falando sobre como derrotou o gramscismo da esquerda brasileira. No segundo, fala sobre Religion Without God, um livro no qual Dworkin não aborda diretamente seu pensamento jurídico.
E, em meio a isso, recorta parágrafos da obra de forma a atribuir ao autor argumentos que não estão lá. No terceiro e último terço, o único a tocar no assunto principal da aula, curiosamente o trecho mais curto e mais recheado de problemas, Olavo de Carvalho comete uma série de equívocos. Apresenta uma visão bastante atrasada acerca da interpretação. Demonstra não compreender bem os conceitos de justnaturalismo e positivismo jurídico. Parece não ter lido as considerações de Dworkin sobre os princípios jurídicos e o devido ajuste institucional que sua aplicação exige. E, last but not least, atribui a Dworkin o rótulo de desconstrucionista, uma ideia tão equivocada que chega a ser difícil decidir por onde começar a articular quão absurda ela é. Nesse artigo eles falam exatamente o que o Rui Fausto falou. Ele faz uma atribuição de que o Dworkin é um desconstrucionista que está relacionado ao Derrida e ao Foucault, sendo que você não tem relação nenhuma entre esse pensador, entre esse jurista e o desconstrucionismo. Então não tem como você refutar, porque é uma afirmação que não tem cabimento nenhum. Outro que também escreveu um artigo contra o Olavo de Carvalho foi o Christian Dunker, que é professor da USP, doutor em psicologia pela USP também e pós-doutor pela Manchester Metropolitan University. Ele escreveu um texto para o blog da Boitempo chamado Olavo de Carvalho, o ideólogo de Bolsonaro contra o professor Haddad, no qual ele defende o Haddad contra os ataques feitos pelo Olavo de Carvalho, distorcendo o que o Haddad disse e distorcendo a obra do Haddad também. No trecho, o Dunker ele fala sobre como é o reconhecimento acadêmico das obras filosóficas, das obras acadêmicas. E ele menciona o Google Scholar, onde você pode encontrar citações das obras feitas por outros acadêmicos pelo mundo. Ele passa a analisar qual é a aceitação do Olavo na academia. Então ele fala o seguinte, olha: sua obra mais técnica, Teoria dos Discursos em Aristóteles, tem apenas 3 citações na área da filosofia, todas desabonando seu trabalho. Isso significa que não é que as suas ideias são rejeitadas, mas que seu pensamento é irrelevante para a área na qual ele se situa. Mostrar seus erros técnicos, suas relações inconsequentes e outras fragilidades de alguém que não sabe pensar com rigor é como colocar um time amador em comparação com um profissional. Uma saleta de afirmações erráticas de Olavo de Carvalho incluem: a ONU apoia o terrorismo, a Pepsi é feita com fetos abortados, há uma conspiração comunista global e o movimento gay é parte dela, a lei da inércia é falsa e Isaac Newton era burro, há livros ensinando crianças a fazer sexo oral com elefantes. O Brasil hoje é uma ditadura comunista. A mídia apoia os gays para promover o controle populacional. O marxismo nasceu do satanismo. Darwin é o pai do nazismo. A web foi criada para combater o ateísmo. O ser humano não precisa de cérebro para viver. O nazismo e o FMI são de esquerda. Bill Clinton era um agente de Pequim. Os Estados Unidos entraram no Vietnã para perder. Há 40 milhões de comunistas no Brasil. Cigarro não dá câncer, ele é um fumante inveterado, não há diferença genética entre humanos e chimpanzés na gestação, o empresariado nunca se organizou politicamente, a ditadura foi branda e tinha eleições democráticas, o general Geisel era comunista. Mais adiante, o Dunker se referir a uma afirmação do Olavo de que o Haddad queria implantar o socialismo através da apologia à pedofilia. Ele diz o seguinte: é assim que opera um fake thinker, um falso pensador caçador de patos. Ele toma uma ideia, a deforma sem rigor e depois a usa para causar medo nas pessoas. Isso não é uma questão de interpretação ou ponto de vista. As ciências humanas podem admitir variações e variedades, mas elas têm critério, que é o do rigor. Neste caso, é claro e cristalino que nem a psicanálise, nem a escola de Frankfurt, nem Haddad defende a apologia do incesto, ou a erotização da infância. Essa inconsequência com os conceitos está longe de ser apenas um vale-tudo acadêmico. Ela é uma prática específica de relação com a palavra. Olavo critica o pós-modernismo, o multiculturalismo e o politicamente correto porque ele é seu maior praticante, no sentido corrompido do termo. Chegamos assim ao termo correto para o tipo de pensamento cultivado por Olavo de Carvalho. Não é só falta de rigor ou pirotecnia retórica, é a corrupção como irresponsabilidade intelectual. Já que o Dunker abordou o livro do Aristóteles, do Olavo de Carvalho, tem um artigo do jornal O Globo, de 94, no qual ele fala sobre uma polêmica envolvendo o Olavo de Carvalho, uma recusa de um texto dele que foi feita pela revista Ciência Hoje. O Olavo ficou puto. Ele mandou esse artigo para a revista recusou, mandou um parecer recusando a obra do Olavo, o texto do Olavo sobre Aristóteles, e ele ficou indignado e isso foi parar no jornal. Ele passou a atacar também a professora Ione Leite, que era doutora em linguística e assessora da área de ciências humanas da revista. Então vou ler um trecho do artigo. Ela, a Ione Leite, conta ainda que vários profissionais recusaram dar o parecer e quando a revista encontrou 2 pessoas com formação em filosofia que aceitaram a tarefa, elas se mostraram totalmente contrárias à publicação do artigo. Segundo os pareceristas, o trabalho não cumpria as exigências mínimas de um trabalho na área de filosofia. Recebi uma carta desaforada do Sr. Olavo dizendo que eu não tinha critério e respondi educadamente enviando a cópia dos pareceres. Ele então me enviou outra carta com termos ainda mais grosseiros e violentos. Só posso dizer uma coisa, pelos pareceres que li, se o Sr. Olavo leu os filósofos gregos, leu muito mal.
Concordo plenamente com os pareceres, afirma Ione. Isso foi uma polêmica de 94 já. Em 94 o Olavo já não sabia ler os textos filosóficos e já não entendia o que lia. Eu vou deixar todos esses textos aqui, essas referências, na descrição aqui do vídeo, para que vocês possam consultar, conferir os links. Vou deixar também outros links aqui, que um deles é do Rubem Maciel Franklin, que é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Ele aponta as incongruências da obra do Olavo de Carvalho em Um Imbecil Coletivo. Outro doutor em História Social é o Marco Antônio Villa. Eu sei que ele é muito polêmico também, tanto a esquerda quanto a direita atacam o Marco Antônio Villa, mas eu quero pôr aqui um trechinho do que ele fala sobre o Olavo. E muitos têm ideólogos medíocres, que se intitulam até filósofos, quando não são nada, filósofo em campo do quê? Aonde escreveu? Aonde é citado? Qual é a sua formação? É bacharel? Fez mestrado? Fez doutorado? São embusteiros que enganam pessoas num país que infelizmente tem uma tradição de um baixo nível de luta ideológica. É porque a discussão ideológica é num nível muito rasteiro, é que embusteiros, como gente que até passou pela astrologia e se diz hoje líder político, falando asneiras, tendo uma perspectiva antidemocrática, fascista, que não consegue conviver com a tolerância, com a pluralidade, com o Estado Democrático de Direito, com as liberdades democráticas. Outro que se manifestou recentemente foi o Joel Pinheiro da Fonseca, no canal dele no YouTube. Ele é economista e mestre em filosofia pela USP, e ele falou o seguinte sobre o Olavo. Eu li livros dele, livros que eram considerados por ele como obras importantes. Tá? Por exemplo, O Imbecil Coletivo, em que acho que tem algum valor aí, eu teria que reler, mas na minha memória tem algum valor de desbancar pseudo-autoridades intelectuais lá dos anos 90. E já outros, como Aristóteles em Nova Perspectiva, e daí a gente começa a ver a fraqueza, como o Olavo, que se arroga um grande filósofo, um pensador profundo, ele se diz ser o único intelectual brasileiro. Enfim, mas é muito frágil tudo aquilo. Essa obra dele, o que está escrito, que é mais facilmente acessível, é muito frágil. Esse livro sobre Aristóteles, pretensamente um comentário sobre Aristóteles, uma interpretação do Aristóteles, o Olavo não sabe grego. O Olavo não leu Aristóteles no original. Esse livrinho dele, poucas páginas, mal cita os Aristóteles. Grande parte do livro é uma discussão do Olavo com um parecerista X que negou o artigo dele numa revista. Não? Enfim, ele quer falar sobre Aristóteles, por que ele não dialoga então com os especialistas disso aqui no Brasil? Com alguém como o professor Marcos Engano, lá da USP. Não acho que o Olavo teria nível técnico, isso é para começar a discussão, mas então também não se arroga como um grande conhecedor de Aristóteles, que ele diz ser. Mas esses não são os únicos, gente. O Iago Martins, que é teólogo, ele se sentiu desafiado pelo Olavo a falar sobre protestantismo, teologia protestante, porque o Olavo escreveu uma postagem no Facebook desafiando 1000 teólogos protestantes a refutá-lo sobre teologia. O Iago Martins fez um vídeo chamado Por que não sou Olavete? E mostrou como o Olavo não entende nada sobre protestantismo. Outro que também fez um trabalho para desmontar as bobagens do Olavo de Carvalho é o Caio Gomes, que é mestre em física teórica e criador do canal Fisiculturista. Eu falei sobre esse canal outra vez, mas o que um fisiculturista tem que falar sobre o Olavo? É fisicoturista. Vou deixar o link dos vídeos dele aqui. Um deles se chama Newton Charlatão, analisando um texto do Olavo de Carvalho. E o outro vídeo dele, A Farsa de Einstein, analisando um vídeo de Olavo de Carvalho. E ele mostra como o Olavo de Carvalho não entende nada de física também, nada de Einstein, nada de Newton. E por fim, para desmontar esse vídeo do começo aqui, que eu coloquei do Olavo de Carvalho sobre a Pepsi, eu vou deixar um vídeo do Pirula também, no qual ele explica melhor essa história aí dos fetos abortados na Pepsi. O vídeo se chama Pepsi, Fetos e Adoçante. Então vale conferir todos esses links aqui, podem ficar à vontade para ler todos esses links e ver o que os especialistas falam, filósofos, historiadores, sociólogos, cientistas, o que eles falam das bobagens do Olavo de Carvalho. Ou seja, o Olavo de Carvalho não tem razão em muitas coisas. Ele fala muita bobagem, ele lê incorretamente os filósofos, os físicos, os cientistas, os teólogos, é alguém que fala muita bobagem. Fala muita bobagem há muito tempo, sem que os acadêmicos se dispusessem a vir confrontá-lo. Eu vou pedir para vocês aqui duas coisas. Uma delas é compartilhar esse vídeo para as pessoas, que a gente possa confrontar esse olavismo cultural que está tomando conta do Brasil agora. Passa adiante esse vídeo, passa para os seus amigos, passa para aquele seu amigo que você sabe que gosta do Olavo de Carvalho. Passa adiante para a gente chegar ao máximo de pessoas possível e mostrar como o Olavo não tem razão. E o segundo pedido é que se vocês souberem de pessoas que já refutaram o Olavo, já mostraram as bobagens do Olavo também, pôr aqui no comentário, mostrar os artigos, os vídeos, de pessoas que revelaram quão frágeis são as ideias do Olavo de Carvalho. O pior é que a turma do Olavo, né, tanto ele quanto o séquito dele, quanto os olavistas, venceram essa guerra cultural ali por WO. O outro lado não compareceu nessa guerra. Eles foram vendendo essas ideias malucas deles, essas ideias insanas, e o outro lado não confrontou isso. Então agora é hora de tentar consertar esse estrago. Vamos fazer esse esforço aí. Quero saber o que vocês pensam sobre isso? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!